Porra, galera, vou falar uma coisa pra vocês. Quando a maré de notícias boas começa a chegar, é uma atrás da outra, viu? Depois dessa sequência aí de 2 vitórias no Campeonato Brasileiro, a gente vai ter uma sequência de 4 jogos de times que estão brigando na parte de baixo da tabela, tá? Vou falar sobre isso nesse vídeo aqui. Além disso, o Fluminense ele conseguiu uma vitória extra-campo hoje, que eu vou te falar, pode dar um alívio grande nos nossos cofres, pode melhorar o nosso fluxo de caixa. E sabe o que isso significa? Isso pode significar um time forte, muito mais forte para o ano que se aproxima agora, tá? A gente já está se caminhando aí, hoje dia 26, finalzinho de outubro já, quase novembro, é o último mês do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, claro, entra um pouquinho a primeira semana de dezembro ali, e já, aí, a partir daí, se Deus quiser e Ele permitir, a gente já vai estar na fase de grupos da Libertadores, e aí o planejamento 2022, ó, é vídeo todo dia aqui do canal falando sobre contratação, reformulação, saída de jogador, chegada de jogador. Então assim, galera, é excelente essa notícia que eu trago hoje sobre a liminar favorável ao Fluminense. Normalmente eu trago notícias de liminar contra a gente, né? Pagamento de dívida, penhora pra lá, penhora pra cá. Hoje não. Hoje a liminar é a nosso favor e eu já vou colocar essa notícia que saiu exclusiva no site do Fluminense. Foi uma notícia divulgada pelo próprio clube. Já vou colocar na sequência aqui para vocês. Antes, só queria pedir para você se inscrever aqui no canal com muito carinho, viu? Deixar o like nesse vídeo, compartilhar. Você que é parceiro aqui do nosso canal, assiste o vídeo até o final, recomenda para os seus amigos, compartilha. E eu queria saber de vocês se vocês já assistiram 2 vídeos, hein? O primeiro é sobre a visita que eu fiz lá ao Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, mais conhecido como Xerém. De ontem pra cá, eu virei um craque de bola, galera. Vocês não têm noção da habilidade que eu adquiri de ontem pra hoje, simplesmente por pisar naquele solo sagrado, tá? Bebi da água de Xerém e pisei naquele território sagrado, virei um craque de bola, já tô negociando com o Fluminense aí a minha contratação, tá? Porque lá é assim, né? Os moleques que tem lá, bebe aquela água, pisa naquele território sagrado, já viram craques de bola, e o John Kennedy, A-E-I-O-U, o JK é caçador de urubu. A gente não pode esquecer dessa musiquinha, tem que cantar lá no Maraca todo jogo pro John Kennedy, tá? Já assistiram o vídeo? Ainda não? Então assiste, tá aqui no canal. Você vai gostar bastante, trago notícias com exclusividade lá do CT de Xerém, viu? E a outra é sobre o X1 do jogo contra o Fluminense Santos. Estou gravando esse vídeo na terça, Fluminense enfrenta o Santos lá na Vila Belmiro na quarta. E o X1 comparando os 2 elencos já está aqui no canal também. Se você não assistiu, corre para assistir que vale muito a pena, tá? Vou direto para a notícia então, direto do site do Fluminense, galera. Vamos lá, ó. Fluminense obtém liminar na justiça para suspender todas as execuções cíveis em curso. Galera, isso é uma vitória espetacular dessa gestão, tá? O clube terá concentradas em um único juízo todas as ações e apresentará em breve o plano de pagamento. Quando a gente tem que criticar, a gente tem que critica. Quando a gente tem que elogiar, a gente também elogia, porque aqui não tem politicagem, né? Nesta segunda-feira, dia 25/10, ou seja, ontem, né? O Fluminense conseguiu uma grande vitória após decisão favorável do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira. O magistrado deferiu a abertura de regime centralizado de execuções, concedendo tutela de urgência para suspender todas as execuções contra o clube, na forma do artigo 23 da Lei 14.193 de 2021. Dessa maneira, os processos em fase de execução estão suspensos e se concentrarão em um único juízo. Com a decisão, o Fluminense fará um chamamento de seus credores com uma proposta de pagamento. Os que concederem maior desconto nos termos da lei receberão seu crédito mais rapidamente. O artigo 23 da Lei 14.193/2021 inovou quanto ao tratamento dos passivos dos clubes de futebol em competição profissional, estabelecendo medidas que os ajudarão a se organizar economicamente. Aí tá aqui palavras do presidente Mário Bittencourt, né? Essa decisão é mais um passo muito importante na estruturação financeira que estamos fazendo no clube.
Pagar as dívidas a médio e longo prazos significa abrir fluxo para investimentos maiores no departamento de futebol ao longo dos anos, disse o presidente Mário Bittencourt. Ou seja, é exatamente aquilo que eu falei para vocês aqui no início do vídeo, né? Essa conquista, galera, é quase um gol, é uma vitória. Ela tem que ser muito comemorada, porque o Fluminense conseguindo essa liminar, ele vai liberar dinheiro para quê? Para poder contratar jogadores e pagar salários de jogadores de maior capacidade técnica, tá? Por que o Fluminense estava estrangulado? Estava não? Está. Porque a gente não tem fluxo de caixa. Todo dinheiro que entra, sai. Todo dinheiro que entra, sai. Às vezes sai sem mesmo ter entrado. O que significa? O dinheiro é penhorado. Então não bate nem na nossa conta. A gente conseguindo essa liminar de todos os processos cíveis, dá uma aliviada boa, excelente pro Fluminense. E ó, a minha perspectiva para a temporada 2022 é muito boa, tá? Mas isso, é claro, depende muito das competições que a gente vai disputar. Por isso que eu tô confiante, eu quero apoiar esse time e eu estarei em Santos amanhã, em loco, para poder acompanhar essa partida do Santos e Fluminense lá, tá? Uma outra notícia legal, galera, que foi uma matéria do Saudações Tricolores, que é o site parceiro aqui do nosso canal, é o site jornalístico que eu trago as notícias. Então já peço para quem não for inscrito lá no Saudações Tricolores no YouTube, se inscrever também, tá? Eles trouxeram a seguinte matéria, né? Flu terá sequência de 4 jogos com times que estão na parte inferior na tabela, ó. Depois de uma sequência de jogos com times que estão na disputa ou que estão em posições de classificação para a próxima Libertadores, o Fluminense terá pela frente 4 partidas seguidas contra equipes que estão brigando para não cair na competição. E somente uma delas será no Maracanã. O restante será disputada na casa dos adversários. Ó, isso pode ser uma excelente notícia, eu explico por quê, hein? O primeiro confronto será amanhã, dia 27, contra o Santos, na Vila Belmiro, às 19 horas. A equipe santista é a primeira dentro da zona de rebaixamento, com 29 pontos conquistados em 27 partidas. E venceu apenas uma partida das últimas 15 que disputou em todas as competições. Olha, isso é impressionante, hein? O último levantamento que eu tinha feito era com 9 jogos, ou seja, o Santos ganhou um jogo nos últimos 15 disputados. Impressionante, né? Contando somente os números do Brasileirão, a equipe acumula 5 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. O 10º melhor retrospecto dentro de casa dos times que disputam a Série A. Já no domingo, dia 31, o Fluminense viaja para o Nordeste para encarar o Ceará às 16 horas. Das 4 equipes, o Ceará é a equipe melhor colocada no Campeonato Brasileiro, com 32 pontos feitos em 27 partidas, e ocupa a 14ª posição na tabela. Porém, a fase está longe de ser das melhores. Nos últimos 5 jogos, é o único time entre os 4 que o Flu irá enfrentar que não venceu nenhuma partida. Aí aqui tem a tabela do Campeonato Brasileiro, seguindo o calendário. Já no dia 6/11, o Fluminense será o único jogo em casa entre essas 4 equipes contra o Sport, no sábado, às 21 horas, no Maracanã. A equipe adversária amarga a 18ª colocação na tabela do Brasileirão, somando apenas 27 pontos em 28 partidas disputadas. Já em números, contando apenas os jogos que a equipe jogou fora de casa, a equipe tem um aproveitamento melhor, com 3 vitórias, 4 empates e 7 derrotas em 14 jogos disputados. O time também tem o pior ataque da competição, com apenas 15 gols marcados, porém tem a segunda melhor defesa da competição, com apenas 24 gols sofridos. Impressionante, né, galera, a situação do Sport, né? Tá brigando para não cair o campeonato inteiro, mas tem a segunda melhor defesa, ou seja, quando perde, perde de pouco, né? E para encerrar essa sequência, o Flu irá viajar para o Rio Grande do Sul para enfrentar o Grêmio, dia 9/11, às 21h30. A equipe sulista ocupa a penúltima colocação no Campeonato Brasileiro, somando 26 pontos em 26 partidas, e ganhou uma das últimas 6 partidas que disputou na competição. Dentro de casa, o retrospecto também é de zona de rebaixamento. A equipe do Grêmio venceu 4 jogos, empatou 5 e tem 4 derrotas. A 17ª pior campanha até o momento entre os clubes da Série A. Ou seja, galera, nesse vídeo eu só trago excelentes notícias para vocês, né? Tanto dessa liminar que o Fluminense conseguiu
para desafogar as finanças do clube e ter o maior fluxo de caixa para contratações de jogadores, e essa sequência excelente que nós teremos aí contra equipes que estão brigando na parte de baixo da tabela. Eu sei que você deve estar pensando assim, mas o Fluminense sempre se complica com essas equipes. Eu acho que não, sabe por quê? Como essa reportagem do Saudações aí mostra, desses 4 jogos que nós teremos na sequência, um apenas é no Maracanã. Então, no jogo contra o Sport, o Fluminense terá que propor o jogo. E toda vez que o Fluminense tem que propor o jogo, normalmente é um problema. Só que os outros 3 jogos, Ceará, Grêmio e o Santos amanhã na Vila Belmiro, estão fora de casa. Então, assim, a equipe que está brigando para não cair, jogando em casa, ela tem que propor o jogo, ela tem que partir para cima, e é justamente o tipo do jogo que o Fluminense gosta de jogar, que é aquele que ele joga fechadinho e sai de forma 100% reativa no contra-ataque, e espero que funcione assim como funcionou no Fla-Flu, porque nesse Fla-Flu o Fluminense foi muito eficiente. Ele deu 4 estocadas, meteu 3 gols. Se for assim sempre, a gente vai estar no G6 ao término da 39ª rodada do Campeonato Brasileiro, e em 2022 viveremos toda aquela expectativa que a gente viveu nesse ano novamente. Que se Deus quiser, né, que assim seja, o Fluminense esteja na fase de grupos da Libertadores em 2022. Tá legal, galera? O nervosinho tá grande, a ansiedade tá grande, hein? Vamos pra dentro dos caras e fica ligado aqui no canal amanhã, galera, o dia inteiro, que vai ter vídeos, lives, tudo diretamente de Santos, ou melhor, vai começar na estrada, né? Vídeos e lives diretamente da estrada, vocês vão poder acompanhar, tanto aqui no Sentimento quanto lá no Saudações. Então se inscrevam nos 2 canais, ative as notificações, que eu vou te levar lá pra dentro da Vila Belmiro. É só ficar ligadinho aqui no canal, tá legal? Fiquem com Deus, galera, um forte abraço e saudações tricolores.